Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais curiosas da antiguidade. É uma daquelas tramas de lealdade dividida, sabe? Onde o maior herói de uma nação simplesmente aparece marchando ao lado de seus piores inimigos. Parece roteiro de filme, mas aconteceu. E isso já nos joga direto na questão central. O que exatamente Davi, o futuro rei de Israel, está fazendo no meio dos filisteus? É traição? É uma estratégia genial? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Bom, o cenário é de guerra total. De um lado, você tem os exércitos filisteus, todos reunidos em Afec. Do outro, os exércitos de Israel, acampados ali perto de Jizreel. A tensão está no ar. Uma batalha decisiva está prestes a começar. E aí, vem a grande surpresa. Lá na retaguarda do exército filisteu, marchando sob as ordens do rei Aquis, quem está lá? Davi e seus homens. Sim, o mesmo Davi, o campeão de Israel. É uma cena que francamente desafia qualquer lógica. Agora, como era de se esperar, nem todo mundo no acampamento filisteu estava achando isso uma boa ideia. O rei Aquis podia até confiar no Davi, mas os comandantes dele, eles viam um risco gigantesco. Para eles, era ter um inimigo lendário dentro de casa. E eles não perdem tempo para mostrar que não estão gostando nada disso. A pergunta é na lata, sem cerimônia nenhuma. O que esses hebreus estão fazendo aqui? Não tem diplomacia, é só desconfiança pura, na cara. A presença do Davi ali era um verdadeiro insulto para eles. E aqui vem o ponto principal do argumento deles. Eles lembram o rei da fama de Davi. Ele não é um desertor qualquer. A reputação dele foi construída em cima de derrotas filisteias. Existiam até músicas populares celebrando as vitórias dele contra eles. 10 milhares. Esse número não é só um número, é um símbolo. Ele representa a escala das vitórias de Davi contra o povo deles. Cada um desses 10 milhares era um soldado filisteu. Então a desconfiança dos príncipes não era paranoia não, era baseada numa história bem sangrenta. E a conclusão que eles chegam é sinceramente aterrorizante. Eles têm certeza que o Davi pode virar a casaca no meio da batalha. Pior, que ele poderia usar a confusão para fazer as pazes com o rei Saul. E como ele faria isso? O texto é brutal. Com as cabeças destes homens, ou seja, com a cabeça deles. Para esses comandantes, ter Davi por perto era uma sentença de morte em potencial. Isso coloca o rei Aquis numa sinuca de bico. Ele está ali, dividido entre a confiança pessoal que ele tem no Davi, que serviu a ele por anos, e a pressão absurda dos seus generais, que estão quase começando um motim. O Aquis até tenta defender o aliado dele. Ele basicamente diz: gente, eu conheço ele. Ele está comigo há anos e eu nunca vi nada de errado nele. É um atestado de confiança vindo do próprio rei. Mas será que isso era o suficiente para acalmar os comandantes dele que estavam furiosos? Então, essa é a escolha que o rei tem que fazer. Uma decisão onde não tem saída fácil. Confiar no Davi e arriscar a lealdade do exército inteiro? Ou ceder aos príncipes e perder um aliado que ele considerava valioso? No fim, a política fala mais alto. O risco de uma rebelião interna, bem na véspera de uma batalha gigante, era simplesmente grande demais. Aquis cede. Ele chama o Davi para dar a notícia, que com certeza não foi fácil. O que vem a seguir é uma conversa cheia de tensão, cheia de coisas não ditas. É uma aula de diplomacia onde o que está nas entrelinhas é tão importante quanto o que é falado abertamente. Repara só na jogada do rei Aquis. Ele elogia o Davi, diz que ele é reto, mas na mesma hora joga a culpa nos príncipes. É como se ele dissesse: olha, o problema não é você, são eles. Uma maneira de dispensar o Davi, mas tentando manter a amizade e a honra dele. A reação do Davi é uma atuação de mestre. Ele se faz de servo leal, chocado e injustiçado. Ele pergunta por que não pode lutar contra os inimigos do rei. E quem eram os inimigos do rei naquele momento? O próprio povo de Davi, Israel. É uma declaração de lealdade, assim, muito ousada e talvez totalmente calculada. E aqui fica a grande pergunta. Essa decepção toda do Davi, era de verdade? Ele estava mesmo louco para lutar contra os próprios conterrâneos? Ou essa dispensa foi, na verdade, a saída perfeita que ele esperava? Uma forma de escapar de um dilema moral impossível sem parecer um traidor. Aqui encerra a discussão. Não deixe espaço para debate. As ordens são curtas e grossas. Levanta de madrugada, pega seus homens e assim que o dia clarear, some daqui. Fim de papo. E é exatamente o que acontece. A situação se resolve. Ao amanhecer, Davi e seus homens vão embora, de volta para a terra dos filisteus.
eles são, na prática, removidos do campo de batalha. O confronto entre Davi e Israel é evitado. O mais interessante nessa história toda é que, se pararmos para pensar, todo mundo saiu ganhando de alguma forma. Davi escapou de uma situação impossível. Os príncipes filisteus se livraram de uma ameaça. E o rei Aquis evitou um motim. Uma única decisão que, no fim, resolveu o problema de todo mundo. E isso nos deixa com uma última reflexão. O que aconteceu aqui foi uma derrota para o Davi que foi chutado pelos aliados ou foi, na verdade, uma salvação? Uma manobra genial que livrou ele de uma escolha que poderia ter acabado com seu futuro? A resposta? Bom, essa fica para a gente pensar, e é isso que torna essa história tão fascinante.